Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Matheus aqui do canal Jornada ao Êxito e hoje estou trazendo para vocês, conforme prometido, ortografia, banca ADM Tech, aplica-se ao concurso de Palmeira dos Índios e a outros certames e outras bancas também. Afinal, a língua portuguesa é uma só, tá bom? O que muda é a forma com que as bancas normalmente a cobram aí. Esse material ele foi retirado aqui do site todamateria.com.br, ok? Sem mais delongas, veremos aqui o emprego do X e do S. Do X, Matheus, quando é que eu vou usar o X? Gente, quando as sílabas iniciais forem o ME, o LA, o LU, o GRA, BRU e o EN. Né? O tradicional ME, LA, LU, GRA, BRU e EN, tá bom? Guardem, se for o caso, tentem montar aí um mnemônicozinho para ajudá-los. Existem exceções, tá? Vejam exemplos. Mexerico, aí mexer, a exceção, mexa. Aí nós temos como mais exemplos, laxantes, lixa, luxo, graxa, bruxo, enxame, enxurrada, exceção é enxova, tá? Gente, guardem essa observaçãozinha aqui que eu trouxe para vocês, que diz o seguinte: quando o prefixo for o EN, aí a grafia vai ser respeitada a grafia da palavra primitiva. Guardem esse aspecto aqui da grafia da palavra primitiva, tá? Vocês verão muito, eu falar muito sobre isso aqui, sobretudo nessas regras aqui de emprego das letras. Então vejam como exemplo, encharcar, enchapelado, encher, enxadrista. Matheus, e por que enxadrista está com X? Porque vem de xadrez, tá bom? Não é a palavra primitiva? Aqui está respeitando a palavra primitiva, tá bom? É isso que eu quero que vocês guardem. Elas também serão usadas depois de ditongos. Exemplo, caixa, ameixa, peixe, frouxo, baixela, caixote. Exceção à palavra, ao verbo recauchutar, tá bom? Em vocábulos de origem indígena ou africana e nas palavras inglesas aportuguesadas, tá bom? Essas também serão utilizadas, como por exemplo, abacaxi, chavante, orixá, xará, xerife, shampoo, tá bom? Empregos com S, aí a gente vai ter os sufixos es, né, e esa, tá bom? Quando indicam nacionalidade, título ou origem, português, por exemplo, português, né, burguês, milanês, japonesa, aqui era uma vírgula, tá pessoal? Burguesa e milanesa, tá bom? Aí de acordo também com a palavra primitiva, vejam, praticamente todas as letras buscam respeitar o aspecto da palavra primitiva, perdão. Por exemplo, liso, do verbo alisar, catálise, de catalisador, catálise mesmo, análise, de analisar, pesquisa, de pesquisar, tá bom? Guardem isso, a palavra primitiva tem muita preponderância na hora de determinar aí o emprego de letras, tá bom? Em terminações formadas em adjetivos, os adjetivos que terminam no caso em esa, isa, isso, osa, oso e ense, tá bom? Princesa, sacerdotisa, atenciosa, amoroso, catarinense, tá bom? Nos verbos querer e poder e em seus derivados. Por exemplo, puser, pus, puséssemos, quiser, quis, quiséssemos, tá bom? Após ditongos, por exemplo, coisa, pouso, lousa. Percebem que o ditongo aparece tanto na regra do X quanto na regra do S? Vão guardando essas dicas. Printem a tela, vão salvando o material, ok? Caminhando, gente, o emprego do Z. Aí nas palavras derivadas que já apresentam o Z no edital. O Z no radical, perdão, falando de edital. Radical, tá bom? Derivadas que já apresentem Z no radical, tá bom? Deslizar, deslize, perdão, do verbo deslizar, raiz, de enraizar, cruz, de cruzeiro, tá bom? São alguns dos exemplos aí de palavras que apresentam o Z já no seu radical, tudo bem? No caso, é importante guardar essa regra porque pode ajudar muito, sobretudo quando você estiver frente a uma palavra que você está em dúvida, se é com Z ou com S, tá bom? Ao transformar adjetivos em substantivos abstratos, nos sufixos EZ e ESA, né? ES e ESA, tá bom? Por exemplo, inválido, de invalidez, rico, riqueza, macio, maciez, limpo, limpeza, percebem? Como há essa transformação de adjetivos em substantivos abstratos. Se você não lembra os conceitos de adjetivo, substantivo, nós temos quase que uma guia completa aqui. Nós estamos quase que finalizando o edital aí de Palmeira dos Índios, tá? Fica faltando agora só sintaxe, vou trazer em breve a aula. E a gente vai fechar 100% de forma gratuita aqui
teoria e prática, né? No edital aí de Palmeira dos Índios, tá bom? Caminhando. Nos sufixos isar, ao formar verbos, e isação ao formar substantivos. Guardem isso. Isar ao formar verbos, isação ao formar substantivos. Por exemplo, colonizar, colonização, hospitalizar, hospitalização. Percebem? Então, gente, olhem sempre para a palavra primitiva, para aquele termo mais referencial, tá bom? Quando tiverem na dúvida. Nos derivados de isal, zeiro, zinho, zinha, zito e zita, tá bom? Cafezal, cafezeiro, cafezinho, arvorezinha, cãozito, avezita, tá bom? G e J, comumente as pessoas acabam trocando. Vamos ver. Nas palavras que já apresentarem G no radical, estão vendo que está se repetindo, né? A regra, ó, mesma regra, a diferença mudou foi a letra. Rabugento, de rabugem, engessar, de gesso, selvageria, de selvagem. Agora existe uma exceção, por exemplo, encorajar não é com G, é com J. Todos os derivados de coragem também serão com J. Coragem é com G, mas o verbo encorajar e os seus derivados aí são com J, tudo bem? Nas terminações ágil, égio, ijo, ógio, ujo, agem, egen, igen, ogem e ugem, tá bom? Exemplo, vestígio, refúgio, herege, relógio, viagem, vertigem, penugem, tá bom? Emprego com J, Mateus, algumas palavras de origem africana ou indígena, tá bom? Exemplo, acarajé, giló, ubirajara, giral. Tem gente que escreve giral com G, né? Tá errado, tá bom? Nas palavras derivadas de outras palavras que já apresentam J no radical, percebam. Nojento, de nojo, canjica, de canja, cerejeira, de cereja, sarjeta, de sarja. Gente, olhem sempre para a palavra primitiva e para o radical. Na ausência desse fator, analisem o radical para buscar entender aí. O que é que consta no radical daquela palavra? É Z ou S? Ah, não, é com Z, então beleza. Ah, não, é com S, então beleza. Tá bom? Caminhando, gente, aqui, a gente vai caminhando aqui para outros momentos aqui dentro da ortografia, né? Que ela é um estudo bem amplo, né? Um estudo bem abrangente. Ela traz para a gente vários conceitos importantes, tá? Deixa eu só pegar meu material de apoio aqui, pessoal, para trazer um adendo importante a este conteúdo. São registros que eu faço para complementar. No sentido do seguinte... quando a gente fala de ortografia, a gente precisa entender que está incluso dentro da ortografia a pontuação, a ordem alfabética, o uso ou emprego das letras maiúsculas e minúsculas, e também o diacrítico. Ô, Matheus, e o que é o tal do diacrítico? Gente, ele é o sinal que se coloca sob ou sobre, né, ou até através também de uma letra para alterar a realização da sua fonética. Eita, Matheus, esqueci o significado de fonética. Eu relembro a vocês, é o som, tá bom? Exemplos, Matheus, de diacríticos. Acento agudo, grave, circunflexo, tio, tá bom? São alguns exemplos também, ok? Caminhando aqui, vamos chegando no uso dos porquês, pessoal. Nós sabemos que temos quatro porquês, né? Só que comumente a gente troca ou usa um para tudo, vai trocando, não sabe bem. Então vejam, o porquê separado sem acento, utilizado em perguntas. Exemplo, por que não voltamos para casa? Percebem? Vou grifar aqui os termos mais importantes. Ele é utilizado em perguntas. O porquê junto sem acento, ele é resposta, tá bom? Exemplo, porque agora não temos tempo. Por que não voltamos para casa? Porque agora não temos tempo. Então, um porquê separado sem acento perguntando, um porquê junto sem acento respondendo. Guardem isso. Com acento, sem acento separado para perguntar, sem acento junto para responder. Fica até mais bacana da gente guardar dessa forma. Depois, o porquê separado com acento, ele vai ser utilizado no final das frases, tá bom? No finalzinho das frases ele vai ser utilizado. Por exemplo, você não gosta dessa matéria, vírgula. Por quê? Percebem? Faz uma pergunta, sim, mas diferente do separado sem acento, ele é colocado no final. Gente, vão guardando, printando, fazendo esses registros e esse material servirá muito como revisão para vocês. Agora, o porquê junto com acento, na minha humilde opinião, ele é o mais fácil da gente detectar. Por quê? Porque ele tem valor de substantivo.
E se a gente lembrar uma regrinha bem simples para substantivo, a gente mata isso aqui, que é o quê? A presença de artigo, pessoal. Tá certo? A presençazinha do artigo. Então, sempre que antes do porquê vier um artigo, a gente sabe que aquilo ali trata-se de um porquê junto com acento. Tudo bem? Ele assume o valor do substantivo, indica motivo, razão. Tá bom? Por exemplo, gostaria de saber o porquê dele não falar mais comigo. Entendem? Vejam, a presença do artigo ajuda este conceito de substantivo aqui, ó. E aí são coisas que você vai interligando. Você viu na aula aqui de morfologia alguns aspectos importantes sobre substantivos, sobretudo o aspecto do artigo, definido, indefinido e aí adiante. Tudo bem? Gente, também quero trazer para vocês algumas palavras que poderão ser homônimas ou homônimos ou parônimos, tá certo? Eles são termos que fazem parte do estudo da semântica, tá certo? O que é semântica, Mateus? O significado, pessoal, das palavras. Mateus, quando é que elas serão homônimos? São palavras que possuem a mesma pronúncia e, às vezes, até a mesma escrita e significado distintos. Guardem isso. O homo, aqui, ó, é de ser igual à escrita, tá certo? Ou a pronúncia. Agora, a escrita, mais raramente. Agora, normalmente, a pronúncia é igual. Tudo bem? Já os parônimos são muito parecidos na pronúncia e na escrita. Entretanto, possuem significados diferentes também. Tá bom? Guardem isso. Nos homônimos, eles possuem a mesma pronúncia e, às vezes, a escrita, né? Já os parônimos não, eles são bem parecidos, tanto em pronúncia e escrita, mas carregam consigo aí significados diferentes. Caminhando, pessoal, vamos chegando aqui no uso do mal com U e o mal com L, ou mal com L, mal com U, pela ordem que eu coloquei. Agora, isso aqui vocês não verão como vocês veem normalmente aí no YouTube, tá? Ou em algumas outras aulas, a pessoa dizendo mal com L é antônimo de bem, mal com U é antônimo de bom. Não, isso é muito raso. É importante a gente saber qual é a aplicação dele no contexto de classificação morfológica, por exemplo. Vamos lá. A palavra mal com L, ela é antônima de bem. Guardem isso, pessoal. Tá certo? Associem o bem, o mal, ao bem, nesse sentido aqui, pelo menos, né? Portanto, de forma correta, basta lembrar qual é o seu contrário, ou seja, qual é o antônimo de mal? Com L, bem. Bem, mal com L, tá bom? Guardem isso. Exemplo, estou me sentindo mal. Aí, como é que você vai fazer na hora da prova? Você vai refazer a frase perguntando, será que aqui cabe um bem? Se couber um bem, é mal com L. Se couber o bom, é mal com U. Gente, exemplo, você iria dizer, estou me sentindo bom essa manhã? Não. Até cabe no sentido de dizer assim, de bom humor, alguma coisa nesse contexto. Mas percebam que nessa situação aqui, a substituição mais adequada é o bem. Tudo bem? Agora fiquem atentos, sobretudo quanto à classificação. Olha, ele pode ser um advérbio de modo, um substantivo e ainda uma conjunção subordinativa temporal. Guardem isso, tá bom? Pode ser adjetivo de modo, substantivo e conjunção subordinativa temporal. Tá bom? Guardem, não esqueçam disso. Já o mal com U é um antônimo de bom, da mesma maneira que sua homófona, que no caso é a palavra mal com L. Para usá-la de forma correta, basta lembrar a palavra que é contrária a ela, tá bom? Guardem isso. Associem o O do bom com o U e o E do bem com o L, para ficar mais, talvez fique mais fácil, não sei. Exemplo, pessoal, João é bom, é mau aluno. Aí como é que você faria aqui? Você substituiria o mal pelo bom. Faz sentido você dizer João é bem aluno? Não. Você pode até usar, mas está em desacordo com as regras, tá bom? Bom, lembrem sempre, bom, antônimo, de mal com U, tudo bem? Vou até ligar uma seta aqui para ver se vocês ligam também aí nas memórias para não esquecermos, tá bom? Pessoal, eu também trouxe aqui para finalizar essa lauda a diferença entre o onde e o aonde. Para começar, vamos lembrar uma coisa. Para começar e finalizar, né, que eu trouxe só essa partezinha aqui. O onde, ele dá a ideia de permanência. Bom?
permanência. Já o aonde, ele nos traz ideia de movimento. Mateus, me dê alguns exemplos do aonde vamos essa noite? Percebem que a gente subentende que a gente vai, e o fato de ir traz para a gente uma ideia de movimento. Aonde vamos? Agora veja, onde estão minhas chaves? Me digam, as chaves estão se movimentando? Não, elas estão permanentemente em um local. Percebem? Isso é a aplicação, pessoal, que você faz na oração, na hora da prova. Ele vai trazer a aplicação do onde e o aonde, e aí você vai analisar. Poxa, peraí, tá parado ou tá se movimentando? Como é? Ah, não, tá se movimentando. Opa, é aonde? Não, tá parado. Agora, no dia a dia, a gente utiliza de forma equivocada. Tem gente que diz assim, para onde vamos? Para onde? Onde vamos? Não, para aonde vamos. A ideia de movimento, tá certo? Aonde estão meus sapatos? Não, eles não estão se movimentando, eles não andam sozinhos. Onde estão meus sapatos? Tudo bem, pessoal? Caminhando. Agora a gente vai usar uma que essa aqui é pesada, viu? O pessoal comumente acaba trocando aí. Mas eu quero deixar bem evidente, pessoal, antes de qualquer coisa, que aspectos de erro, sobretudo de ortografia, eles não diminuem, nem tornam ninguém melhor, nem pior que ninguém, não. Pelo contrário. Isso aqui só demonstra, assim, que de repente a pessoa teve ou não acesso, né, a essas informações, e pelo desuso, sobretudo com o uso de redes sociais, ela acaba esquecendo regras gramaticais. Ninguém é perfeito, ninguém é uma gramática humana, a gente erra, sim, pronúncia, a gente erra concordância, verbal, nominal, é normal. O importante é a gente buscar sempre dar manutenção, né? E refrescando as nossas memórias e buscar o máximo possível falar dentro da regra correta aí, né? Da linguagem formal. E a coloquial a gente deixa para o uso menos formal, por assim dizer, tá bom? Sem mais demoras, a palavra mais, ela é antônimo de menos. Bom, nesse caso ela indica soma ou aumento de quantidade. Guardem isso. Eu guardei na minha cabeça assim, que o mais, com i, né, mais, ele indica a ideia de soma, tá? Sabe? Então, dessa forma, sempre tem dado certo comigo. Então, guardem aí que ele é antônimo de menos, é verdade, mas não esqueçam também que ele indica a ideia de adição, tá certo? Já o mas, esse é um problema, tá? Por quê? Primeiro que ele pode desempenhar o papel de substantivo, conjunção ou advérbio, quer dizer, já dificulta a nossa vida. Aí eu trouxe aqui os exemplos para ajudar a vocês, tá bom? Como substantivo, ele está associado a algum defeito. Como assim, Matheus? Não entendi. Por exemplo, nem mas, nem meio mas. Faça já seus deveres de casa. Quer dizer, nem mas, nem meio mas. Faça já seus deveres de casa. Quer dizer, está associado a uma ideia de defeito, né? De imperfeição ali relacionada ao contexto que foi aplicado. Tudo bem? Pode ser substantivo. Agora, lembrando, não é regra que o substantivo tenha a presença do artigo, não. Sobretudo no exemplo dessa frase. Mas a presença do artigo ajuda, sim, aí na hora de defini-lo. Tá bom? Ele também pode ser, gente, aqui é mais comum ele ser utilizado dessa maneira, uma conjunção adversativa. Mateus, o que é uma adversativa? Podemos dizer também que ele traz ideia de contrariedade. Eu vou botar contradição, tá? Para ficar mais fácil. Contradição, tá bom? Estou feliz, mas triste também. Como é que você está feliz e triste ao mesmo tempo? Quem já viu um negócio desse? Então, quer dizer, ele traz esse contraste, essa adversidade, né? Essa adversativa. Vejam, o mais é utilizado quando o locutor quer expor uma ideia contrária à que foi dita anteriormente. Por exemplo, sou muito calmo, mas estou muito nervoso agora. Oxe, mas se você é calmo, como é que você está muito nervoso agora? Então vejam que há essa contradição, há essa adversidade. Aí, nesse caso, ela possui o mesmo sentido de porém, todavia, contudo, entretanto, contanto que e etc. Gente, guardem. Aí tem gente que gosta tanto dessa conjunção adversativa que diz assim, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, contanto que, não, basta usar uma delas. Para não ser redundante e repetitivo, não é? Basta utilizar qualquer uma delas, não precisa utilizar todas não, até porque fica chato, fica desagradável. Como advérbio, o mais é empregado para enfatizar uma informação. Vejam, quanto advérbio, ele serve para enfatizar uma informação. Exemplo, ela é muito dedicada.
mas tão dedicada que trabalhou anos vendendo doces. Quer dizer, ele já havia dito que ela é dedicada, mas ele reforça com o mas, né, trazendo essa ideia de intensidade. Quer dizer, ela é mais do que dedicada. Ela é dedicada 2 vezes mais, por exemplo. Tá bom? Caminhando, pessoal, eu trouxe aqui alguns termos, algumas palavrinhas que são comumente aí trocadas no nosso dia a dia, né? Aí eu trouxe para dar uma luz aqui, para esclarecer um pouco, tá? Vamos lá. O acerca junto é um advérbio que significa que algo está próximo. É muito comum ser utilizado com a preposição de, formando assim uma locução prepositiva. A locução prepositiva leva o nome de acerca de, tá bom? Nesse caso, é utilizado com o mesmo significado, guardem isso, vamos lá, é utilizado com o significado de sobre, a respeito de, a relação, com relação a, relativamente a e etc. Deixa eu só ler, pessoal, que foi um pouco confuso, né? Ele, quando faz presente nessa locução prepositiva, ele é utilizado com o significado de sobre, a respeito de, com relação a, relativamente a e etc, tá bom? Exemplo, nossa opinião acerca do tema é que tais ações são de extrema importância. Percebem? Traz essa ideia de proximidade, ou então de relação, né? Como ele trouxe aqui para a gente, quando trata-se de uma locução prepositiva. Já o acerca separado, ele significa aproximado. Bom? Aproximado não é próximo. Concordam? Não se trata da mesma coisa. Sendo sinônimo do advérbio perto. Bom? É formado pelo artigo a e o substantivo cerca. Concordam? É a união do artigo a, artigo definido a, e o substantivo cerca. Geralmente esse termo vem acompanhado da preposição de, ou de, né? Como vocês preferirem. Estamos a cerca de 15 quilômetros de São Paulo, por exemplo. A cerca de. Bom? Observação. Quando utilizamos a expressão acerca de, significa aproximadamente. Por exemplo, cerca de 500 pessoas morreram no acidente de avião. Cerca de. Quer dizer, aproximadamente 500 pessoas. Basta que nós façamos a substituição um pelo outro na hora de responder para ver se faz sentido. Se fizer, lembrando que quando de está após aqui é só cerca de, né, ou cerca de, enfim, traz ideia de proximidade. O enfim junto, ele é sinônimo de finalmente, tá certo? Por fim, afinal e etc. Pois ele trata-se de um advérbio de tempo, guardem isso, é um advérbio de tempo, enfim junto, advérbio de tempo, que também é utilizado com o sentido de que algo está concluído. Bom, traz essa ideia de conclusão. Em síntese, em conclusão, em suma, etc. Aí, como exemplo, eu trouxe enfim, sóis. Tá bom? Então, guardem isso. É um advérbio de tempo e que também é utilizado no sentido de que algo está concluído. Tá? Em síntese, em conclusão, em suma e etc. Já o enfim separado é utilizado no sentido de no final de e no final de, tá? Ou no fim de. Portanto, essa expressão indica o fim, ou próximo, ou mesmo o término de algo. Essa aqui traz ideia de fim, né? Ou proximidade do fim. Trata-se de uma locução adverbial, de tempo também, ou seja, desempenha o papel de advérbio na frase, tá bom? Guardem isso, enfim, separado, desempenha o papel de advérbio na frase. É formada pela preposição em mais o substantivo fim. Tudo bem? Caminhando. Gente, aqui eu vou rapidamente trazer aqui alguns aspectos sobre pontuação, bem mínimo mesmo, mas só para ajudá-los aí, tentando abranger ao máximo possível o encontro hoje sobre ortografia. Gente, percebam, antes de falar sobre o acento agudo e o circunflexo, eu queria trazer essa observação. Com o novo acordo ortográfico de 2009, né, algumas palavras perderam o acento agudo, tá? Por exemplo, palavras homófonas como para e polo, tá? Ditongos abertos, oi e ei, por exemplo, heróico, jiboia, paranoia, assembleia, ideia, perderam o acento. Porém,
permaneceu o acento agudo nos monossílabos tônicos, tá? Monossílabos tônicos e nas palavras oxítonas, com ditongos abertos, ei, el, ou o oi também, tá bom? Exemplos, anéis, decibéis, chapéu, tá bom? Nestas, eles permaneceram nos monossílabos tônicos e nas palavras oxítonas também, tá bom? Mateus, quando é que eu utilizo o acento agudo? Gente, nas vogais tônicas abertas e semiabertas, exemplo, a, e e o. Exemplos, Mateus, em caso que as vogais estão abertas ou semiabertas, sofá, estádio, átomo. Nas vogais tônicas I e U, por exemplo, íngreme, almiscar, né? E líquen, tá bom? Nas palavras oxítonas, ou seja, naquela cuja última sílaba é a tônica, exemplo, sofá, olá, chalé. Nas paroxítonas, quais são, Mateus? São as penúltimas sílabas tônicas, tá bom? E nesse caso, a sílaba tônica é a penúltima. Guardem isso. Exemplo, cadáver, amável, réptil, tá bom? Nas proparoxítonas, Mateus, o que são proparoxítonas? Aí, gente, é a antepenúltima sílaba tônica. Associem o seguinte, foi a última sílaba tônica, é a última, é oxítona. É a penúltima, será paroxítona. Ah, não, é a antepenúltima, então é a proparoxítona. Me dê exemplos, Mateus, dou. Árabe, cálice, exército. Percebem? Gente, em algumas palavras iguais, escritas com ou sem acento agudo, são utilizadas em contextos diferentes. Mesmo a escrita sendo igual, a presença do acento ela traz uma contextualização diferente. Exemplo aqui, vejam. Hoje foi o término do nosso namoro. Se continuar assim, vírgula, eu termino com ela. Percebem? Término do nosso namoro e termino com ela. A presença do acento trouxe contextos diferentes ali em duas frases. Já o circunflexo é um tipo de notação lexical, né, o acento, utilizado nas vogais tônicas semifechadas. São elas A, E e O. No português, as semivogais I e U nunca levam esse tipo de acento. Você nunca vai ver um I e um U acentado com circunflexo, tá bom? Temos o acento agudo e o acento grave, que geralmente é usado nas vogais. Aí, geralmente, né, os circunflexos são usados nas vogais fechadas, A, E e U, tá bom? E nas vogais nasais que apresentam, que aparecem, né, perdão, nos dígrafos an, em, on e on, tá bom? Guardem isso, pessoal. Aqui eu trouxe para vocês, antes de antecipar aqui, algumas questõezinhas só para vocês verem como é que a DMTech tem cobrado aí, tá? Questões bem recentes, de 2020 para cá. Vejam, nessa primeira questão ela diz assim, estão corretamente escritas e acentuadas, conforme a norma gramatical, as palavras mediar, colonial e região. Correto. Republicar, câmara e politizar. Correto também. As palavras dissuasão, distensão, eu já deixei marcado, ficou fácil para vocês verem, né? E incauto. Gente, distensão é com S, não é com C cedilha. Bom? Tenham cuidado. Aqui, né, uma questão até bem recente, do ano 2023, ele diz que a palavra caristia no primeiro momento estava escrita com o I, né? Aqui após o primeiro R, após o R, só existe um R na palavra. E quando, na verdade, ela deve ser substituída porque a palavra correta é caristia com E. Correto também, pessoal. Tá bom? Algumas palavras na língua portuguesa possuem a escrita ou a pronúncia idêntica, mas carregam significados distintos, perdão. Esse é o caso de senso com C e senso com S. Corretíssimo. Bom? Chama-se artigo definido ou simplesmente artigo, o a, os e as. Tá bom? O termo que se antepõe a um substantivo com reduzido valor semântico demonstrativo e com a função precípua, é a função principal de adjunto desse substantivo. Essa alternativa está relacionada à morfologia, mas eu achei muito interessante por conta desse conceito, que para mim foi perfeito, foi pontual. Ele tanto trouxe a definição, quanto ele trouxe também a classificação aí, tá certo? Aqui, vejam, a DMTech cobrou em 2000, essa questão é 2019, essas últimas aqui, pessoal. Ela cobrou dessa forma, ó. A grafia do verbo seguinte está correta, nascer, de fato.
A grafia do verbo seguinte está correta. Está mesmo. Bom? A grafia do verbo seguinte está correta. Escrever. Está mesmo. Tá bom, pessoal? Então, assim, essas aqui são níveis fundamental, né? Eu trouxe alguns níveis de nível, fundamental. Porém, eu acho que aplica-se também de modo a uma revisão aí. Tá bom? Gente, estamos quase finalizando aqui o edital de língua portuguesa, né? Os conteúdos de língua portuguesa para a nossa prova. Temos tempo de preparação. Em breve, um vídeo com análise sobre a ADM Tech. Estejam atentos aqui ao canal. Bem como também um vídeo sobre nota de corte. Quando tiver faltando um mês a prova, mais ou menos, também trarei um vídeo. Eu vou acompanhando vocês aí até a prova, até a aprovação, até a nomeação, por que não? Tá bom? Um forte abraço, Deus os abençoe. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Se gostaram, ajudem o canal a continuar crescendo, gente. Compartilhem, comentem, deixem as observações de vocês. Perdoem algum equívoco, né? Eu passei a manhã toda aqui tentando montar esse material para vocês, fui em algumas fontes, mas estou muito satisfeito em poder ajudá-los, tá bom? Lembrando, caso tenham interesse, disponho de simulados, combo com 2 simulados, tanto para a Guarda Municipal, quanto também para a agente de trânsito da Prefeitura de Palmeira dos Índios. Detalhe, agente de trânsito, eu tenho material também de história e geografia, tá? Um resumo com 6 páginas, com mapa da cidade, com bem detalhadozinho, um resumo bem bacana aí, trazendo 2 fontes ali para a história, para ajudá-los aí. Eu sei que não é fácil encontrar material para este fim, então estou à disposição. Forte abraço e até o próximo vídeo.